Hoje eu trouxe uma palavra com a qual Deus assim tem me tocado nesses últimos meses. É algo assim que veio primeiramente como uma lembrança e que foi assim crescendo dentro de mim, foi criando forma, e eu resolvi compartilhar com vocês, porque eu acredito que aquilo que Deus coloca nos nossos corações não é para ficar só conosco, né? Deus hoje Ele quer falar sobre restauração e vida. Restauração e vida que fluem da sua presença, né, da presença de Deus. E eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da minha infância. Eu cresci num berço cristão. Eu posso dizer que eu cresci num berço cristão, um berço católico, e o meu pai me ensinou a ir à igreja. Eu fiz, então, primeira comunhão, crisma, né? E eu via Deus como um ser supremo, celestial mesmo, né? Bondoso, amoroso, mas, ao mesmo tempo, esse Deus amoroso, bondoso, por ser supremo, eu via distante de mim, uma pessoa, um ser distante, que não era possível conhecê-lo direito. E ele estava sempre envolto em mistério e muito temor. Esse temor quase que significando um certo medo, né? Então, era algo que muitas vezes até o pai e a mãe usavam para colocar medo, né? Ah, Deus vai te castigar, e assim por diante. E eu aprendi que a Ele eu deveria apresentar meus problemas, minhas necessidades, meus desejos, para que Ele pudesse agir em meu favor, agir em minha vida, realizar aquilo que eu pedia, que eu precisava. E depois que eu me converti, de fato, né, eu consegui vendo Deus da mesma forma, como esse ser supremo, bondoso, amoroso. Porém, houve uma mudança. Eu já não via Deus tão distante. Por quê? Porque eu aprendi que Deus, Ele também era Pai. E o Pai, Ele não permanece distante. Ele está sempre muito próximo ali, cuidando realmente. Então, essa foi uma mudança muito importante. Porque dessa mudança também, eu tive, o que eu posso dizer aqui, uma outra maneira de ver Deus, e não mais com tanto medo. Temor, sim, mas não com tanto mistério e tanto medo. Aí eu fui me aproximando, né, mais de Deus, por meio da palavra, por meio da adoração, da oração. Aprendi a jejuar. E eu descobri, então, que esse Pai, Ele podia fazer muito mais por mim. E eu vejo hoje em dia que muitas vezes nós acabamos vendo esse Pai apenas como alguém que pode fazer coisas por você, por mim, por nós. E é um Deus que você pede, evidentemente, né, que Ele vai fazer, e sempre de acordo com a sua vontade. E quando nós sabemos pedir, é lógico que nós recebemos. Porém, eu vejo que Deus vem tratando ultimamente comigo algo que eu já tive com o Senhor em determinada fase da minha vida, mas que eu deixei ficar perdido
em algum momento da minha vida, eu deixei que eu viesse a perder isso. E o que é? Né? Eu cheguei a me aproximar muito de Deus, a avançar muito nisso, né? A viver plenamente na sua presença, a ter intimidade com o Senhor. Mas, ultimamente, devido a tantas coisas que acontecem, a correria do dia, a essa rapidez com que nós vivemos tudo na vida, eu vi assim que eu estou muito a desejar. Sabe quando alguém pede a sua opinião a respeito de alguma coisa, e você diz assim, eu acho que ficou a desejar. Então, é assim que eu me sinto com relação a isso, a essa proximidade minha com Deus, a essa intimidade com aquele que é meu Pai. E eu posso dizer que, de certa maneira, como eu disse, eu avancei. Então, por exemplo, eu não tenho mais o hábito, né, de chegar em oração e apresentar a Deus as minhas petições como antes. Não é que isso não é importante, é importante. Mas existe uma diferença entre o que é importante e o que é prioridade. E aí vocês vão chegar à conclusão aqui de que realmente, né, pedir, apresentar diante de Deus em oração as nossas petições, as nossas necessidades, as nossas preocupações, é algo importante, mas não é prioridade. Então, eu já não faço tanto isso. Comigo, acontece de uma outra forma, não é em todas as situações. Eu estou dizendo que eu já não faço tanto isso, né? É lógico que, dependendo da situação, eu vou acabar dobrando o meu joelho ali, vou dormir pensando nisso, acordar pensando nisso, até que, com muita súplica, eu consiga me libertar disso, tá? Mas eu já não sou a pessoa de antes, que ficava ali a todo momento pedindo, colocando. Por quê? Eu vejo que nisso eu avancei. Então, eu penso a respeito da situação, do problema, e nesse meu pensar, meio que já entregando a Deus. Por quê? Porque já há aquele sentimento de confiança construído. Eu já sei de antemão que Deus vai resolver, e que Deus vai fazer da maneira dele, e que da maneira dele está tudo certo para mim. Por quê? Porque diz a palavra de Deus que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, eu sei que Deus vai fazer. Por quê? Porque eu entreguei o comando da minha vida para o Senhor. E quando você entrega o comando da sua vida para Deus, é normal, né, que Ele opere da maneira como Ele quer, da maneira como Ele deseja. Então, eu sei que eu não preciso me preocupar. Só mesmo quando eu vejo que é uma situação que envolve outras pessoas, e que aí eu já não sinto tanto a segurança com relação a essas pessoas, é que eu me coloco mesmo em oração, e é um processo que demora um pouco mais para eu conseguir realmente dizer, este problema está nas mãos de Deus. Nenhuma preocupação mais há na minha mente. Nós já falamos aqui sobre renovação de mente. E a renovação da mente não é uma palavra que só aconteceu naquele domingo aqui e que é para você já esquecer. Porque a renovação da mente é um processo. E sobre o que eu vou falar hoje, que é restauração, que é vida,
também não é algo que vai ser falado aqui, pronto, acabou. Não, vai ter continuidade para o resto das nossas vidas, assim como a transformação da nossa mente. Então, eu acredito que nessa parte do processo, de não me preocupar mais como eu me preocupava em demasia com as coisas, a ponto de ficar até ansiosa, eu vejo que nesse processo eu já avancei bastante, né? Não plenamente, como eu expliquei, mas já avancei bastante. Porém, aquilo em que eu ainda me encontro, que eu digo que eu estou a desejar, em uma outra parte. Diz respeito a buscar a presença do Senhor. A buscar a presença do Senhor continuamente, a todo tempo. E esse anseio que eu tenho sentido da parte de Deus, me fez lembrar de uma passagem da palavra que eu já havia estudado já há alguns anos. E ela é bastante conhecida, por sinal. Ela aborda a importância de estar na presença de Deus de forma mais profunda. Não é de estar na presença de Deus só naquele momento da palavra, do culto aqui de domingo, do semear na quarta-feira, do semear Não. Não é aquele momento de você se encontrar na presença de Deus, na sala de oração. Não é aquele momento em que você se levanta para louvar a Deus. Veja o último hino que nós cantamos aqui. A canção que nós cantamos aqui. Essa canção, ela me veio à cabeça ontem à noite. E aí eu procurei a canção na internet e coloquei para tocar. Porque ela tem tudo a ver com essa mensagem. Essa canção diz, leva-me além. Leva-me além. Então, esse buscar que eu tenho sentido é algo que me leva além. Então, a presença de Deus, ela não pode ser feita de momentos. Ela tem que ser permanente e é num crescer, é num avançar. Tá? E a Nath, ela já pregou sobre isso num desses domingos. Acho que no último domingo que ela pregou, ela falou que o Senhor nos convida a conhecê-lo. E como é que nós conhecemos a Deus? É pedindo as coisas o tempo todo. É a todo momento em que nós vamos orar, abrirmos a nossa boca e começarmos ali a pedir. Deus, Ele quer duas coisas. Ele quer que nós o conheçamos e que nós nos conhecemos. Por quê? Porque nós temos que buscar em nós aquilo que Paulo tanto disse, que ficou gravado na palavra. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E aí Deus tem falado muito comigo e me trouxe à lembrança essa passagem. Hoje, então, nós estaremos aqui, talvez para alguns revendo, para outros vendo pela primeira vez, Ezequiel 47. Vocês conhecem a passagem de Ezequiel 47, do versículo 1 ao 12? Conhecem? Ainda não? Nessa passagem, há uma visão. Ezequiel, ele vê um rio. Esse rio é o Espírito Santo. Sabe por quê?
Porque esse rio, ele flui do templo de Deus, do trono de Deus. O templo é Deus. E ele flui pequeno no começo, ele vai crescendo, ganhando força, levando vida por onde ele passa. É o rio de Deus. E eu refleti muito, e ainda continuo refletindo, e vou continuar refletindo, e pensando, há um rio que flui do trono de Deus. E se esse rio flui, onde é que eu estou? Vocês irão ver que ele vai falar, de acordo com as medidas do rio, de acordo como você vai avançando nas águas, ele vai falando desde a margem até lá no fundo das águas. E aí eu fiquei pensando, eu me encontro nas margens ou eu estou mergulhando nas suas águas? Será que quando eu sinto tanto desejo de sair do quarto, ir lá para a sala e orar, eu estou dando ao Espírito Santo esse mover, esse fluir deste rio? Então eu admito, eu tenho que admitir que eu não estou mergulhando ainda. Eu sei o que é estar na presença de Deus. Enquanto oro, enquanto louvo, eu amo a Deus. Eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas eu devo confessar que há muito que melhorar ainda. Há muito ainda o que avançar. Porque ainda que o hábito não seja mais tanto de ficar pedindo a bênção e já ter essa confiança em Deus de que Ele vai fazer do jeito dele, que o jeito dele é o melhor, há ainda a questão da importância de buscar mais a presença de Deus, de estar com Ele simplesmente, sem pedir, tentando conhecê-lo melhor. Então, irmãos, irmãs, o Espírito Santo, ele está sempre nos convidando a ir mais fundo, a aprofundar mais na presença de Deus. E eu entendi que o rio de Deus, ele não é para ser observado. Sabe quando você chega assim na margem de um rio e você vê um rio imenso, enorme, e você fica ali admirando, contemplando da margem? Nossa, que rio lindo! Eu fico imaginando as pessoas que vão visitar determinados lugares, e há esses grandes rios, falam muito das cataratas e ficam ali imaginando aquilo lá. O rio de Deus, ele não é para ser contemplado da margem. O rio de Deus é um convite para você adentrar, para você experimentar. Então é preciso mergulharmos para que as mudanças aconteçam nas nossas vidas. E Deus, ele anseia muito, muito mesmo, que isso aconteça com cada um de nós. Então, talvez muitos de nós hoje estejamos apenas contemplando da margem, olhando da margem esse rio tão lindo, tocando as águas na presença de Deus, caminhando nas margens, molhando os nossos pés, os nossos calcanhares, no culto de domingo, sentindo um alívio momentâneo. Nossa, hoje foi bênção, hoje foi paz. Mas amanhã, segunda-feira, nós voltamos à nossa rotina. Sabe que rotina é essa? A rotina seca, a rotina rasa.
parece mais poça d'água do que rio. Então, nós acabamos vindo para a igreja, participamos dos cultos, mas lá no fundo, nós sentimos, tem mais e eu ainda não alcancei esse mais. Por que isso? Esse mundo é um perigo. Esse mundo secular é um perigo. Nós vivemos no tempo da pressa, sempre muito ocupados. Quando nós vemos o dia já foi, já estamos cansados, cansadas, esgotados, esgotadas, e não sobra nem um tempinho do dia todo para Deus. Nós estamos vivendo tempos de muita distração, né? É só pegar o celular na mão, acabou. Tudo aquilo que nós estávamos pensando em fazer, às vezes até mesmo fazermos um bolo, algo assim, já foi, já perdemos ali a vontade. Então, o celular é a nossa principal distração. E a nossa espiritualidade, como ela está? Ela está rasa, seca, né? Quantos aqui já sentiram que estão vivendo essa fé superficial, né? Sem novidade de vida? E por quê? Por quê? Porque quem apenas toca as águas desse rio, sente o quê? Um frescor momentâneo. Mas só quem mergulha de verdade nessas águas pode ser transformado, pode ser transformada. Eu me lembrei do rio Bauru, né? E eu me lembrei também do rio Batalha. É uma batalha mesmo, porque ele não consegue suprir as necessidades da população da cidade. Só que o rio de Deus é um rio que garante suprir todas as nossas necessidades. E aí, não vai haver mais essa necessidade de você, em oração, ficar o tempo todo em oração, apresentando a Deus essas situações. Mas este rio de Deus, é um rio que flui o tempo todo. Desde a época lá, de antes de Ezequiel, desde sempre, até os dias de hoje. E Deus, Ele está chamando a sua igreja, a igreja família, para sair da margem. Sai da margem. Para largar o controle, olha só. Por que é que nós não adentramos na água? Porque a nossa mente, muitas vezes, que está no controle, não quer, tem medo, não deseja, né? E aí, nós precisamos, então, nos entregarmos completamente ao mover do Espírito Santo. Muitos estão vivendo com as águas nos tornozelos, tá? Apenas o suficiente para se refrescarem. Não o bastante para transformar. Sabe aquela pessoa que tem medo de água e fala assim, eu vou só molhar meus pés, né? Eu não vou entrar, certo? Mais ou menos isso. Outros já avançaram um pouco, estão com as águas nos joelhos. Quem já entrou aqui em algum rio e foi até os joelhos? Já? Alguém já aí? Oram, buscam, mas ainda hesitam em entregar o controle total. O controle da sua mente. E há quem esteja com as águas até os lombos, né? Cabecinha assim, de fora, né? Servindo, atuando, liderando, cooperando com
o corpo, a igreja, mas ainda se segurando, porque tem algo lá na margem que chama ainda a sua atenção para que volte. E o rio de Deus, então, ele continua fluindo, ele não para. Mas, às vezes, nós ficamos satisfeitos demais com o pouco. Por quê? Porque nós somos uma geração que ama o raso. Aqui, nós estamos mais para isso, amando o raso, que amar o cheio. Então, o que nós gostamos? Vamos falar a verdade? Vamos ser francos aqui, francas. Olha só, nós gostamos de orações rápidas, né? Sala de oração, não pode demorar. Eu tenho ainda que sair daqui, ó, né? Tem um compromisso ainda. Respostas instantâneas da parte de Deus. É orar e daqui a pouco já veio a bênção. Se Deus demorar muito, é capaz de algum crente aí ir pesquisar lá na IA, lá no ChatGPT. Então, nós estamos assim acostumados com resultados sem profundidade. E Deus, ele quer profundidade. Deus, ele quer que nós o conheçamos e ele quer que nós nos conhecemos para chegar à imagem de Cristo. Porém, né, Deus, ele não desiste, ainda bem, ele não desiste de nós, né? E ele tem um chamado para a sua igreja, ele tem um chamado para cada um aqui de nós, né? Só que esse chamado dele é para um novo nível, né? É para o nível das águas profundas, da dependência total do Espírito Santo, da rendição sem reservas. E quem é que consegue isso? Só quem consegue é aquele que se entrega, se dispõe a avançar, a adentrar neste rio e não olhar para trás. Não permitir que algo lá na margem o chame para que ele volte. Este é um convite à intimidade com Deus. Quem aqui quer ser íntimo do Senhor? Quem aqui quer ser íntima do Senhor? Lendo esses dias aí aquele capítulo do livro do pastor Mahesh Chavda. É difícil. Mahesh. O pastor Mahesh, ele disse que a graça de Deus é de graça. A graça de Deus é de graça, mas não é barato. Então, sempre há um preço a pagar, não é verdade? Quando você se vê com um dilema e você precisa tomar uma decisão na sua vida, se você opta por A, você vai perder B. Se você opta por B, você vai perder A. Então, é sempre assim. Mas que nós possamos aqui escolher sempre o melhor. E o nosso melhor, irmãos e irmãs, é com Deus. É com Deus. Não existe outro melhor. Lembrem-se de Jacó, né? Jacó e o irmão Esaú. Olha só. Jacó preferiu o que Deus tinha a oferecer. Deus ofereceu primeiro para Esaú. Esaú desprezou. E veja bem, a tribo de Esaú, que é a tribo dos Edomitas, nem existe mais. E veja Jacó, veja Israel. E o problema, né, não é que o rio parou então de fluir, né? O problema é que muitos de nós deixaram de entrar nele. Eu gostaria
que colocassem aqui Apocalipse 22:17. Olha só. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Vamos receber desta água da vida. É aquela água, é aquela mesma água que Jesus disse à mulher samaritana, que se alguém beber dela, nunca mais terá sede. E nós vamos para a palavra agora. Quem puder abrir a sua Bíblia, em Ezequiel 47. Nós vamos ler do versículo 1 até o 12. Ezequiel 47, do 1 ao 12. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Lembra, Jacó também disse que lutou com um homem, né? E às vezes aqui, esse homem é o anjo, né? Mas no Antigo Testamento é usado a palavra homem. E vocês veem aqui que esta água, ela vem de baixo, né? Aqui fala que ela vem debaixo do limiar, da soleira. Então, ela vem lá do templo. Não é uma água que vem da terra. Nós conhecemos a água que vem da terra. Mas essa água não, ela vem do templo. Versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, uma fita. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Versículo 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Versículo 5. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Não se podia passar como? Andando. E vocês veem que conforme o anjo vai avançando e medindo, a água vai subindo, crescendo. É o mesmo rio, né? Só que conforme vai avançando, a água vai subindo. Então, é aquilo, né, que nós comentamos aqui do início, de nos aprofundarmos na presença de Deus. Do tornozelo para os joelhos, para os lombos, até não ser mais possível. E veja bem, o que é que eu imagino aqui? Você andar dentro de um rio exige de você uma força maior, não é mesmo? Agora, quando você passa a nadar, é algo que acontece de forma mais ágil, certo? Mas ali não havia mais como caminhar, tinha mesmo que nadar, que mergulhar, né? Versículo 6. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio
havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Ele só vai observar isso quando ele volta. Quando ele volta é que ele vai ver que o cenário é outro. Então, antes não havia essas árvores. Quando ele volta, o cenário já é outro. Então, por onde esse rio passa, nós temos vida, nós temos restauração. Continuando. Então, versículo 8, né? Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Então, o Mar Morto aqui, simbolizando aquilo que era a morte, se transforma em vida, né? Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes, o seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não terão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Então, são águas que restauram, que dão vida onde havia morte, que curam e que transformam. Amém? Aliás, tem uma partezinha aqui final, que se vocês forem verificar, é citada também em Apocalipse, se eu não me engano, 22. Então, nós temos aqui as bênçãos que esse rio traz. Aquelas bênçãos que muitas vezes nós vamos em oração pedir, elas são importantes para nós, e Deus, sabendo disso, Ele providencia. Só que elas são importantes, mas elas não são prioridade. O que seria, então, prioridade? O que é prioridade? Prioridade é aquilo que você tem que fazer primeiro, tem que buscar primeiro. Então, primeiro você busca a presença de Deus. E tudo aquilo que é importante, olha, vem. Você não precisa pedir. Mateus, o que diz mesmo? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. É prioridade, né? É prioridade. E aí, olha, resumindo então, Ezequiel ele tem uma visão do templo. Desse templo flui um rio, é pequeno no começo, mas ele vai se tornando profundo, poderoso e cheio de vida. O nosso medo, muitas vezes, é abandonar o nosso eu. Só que para nós dizermos, como o apóstolo Paulo, que Cristo vive em nós, né, é necessário você deixar esse medo, deixar o seu eu e avançar por esse rio. O rio aqui, então, ele é símbolo do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo já está em nós. Ele habita aqui a nossa casa. Né?
E ele flui do trono de Deus. Deus é representado pelo templo. É o rio de Deus. E esse rio, ele leva vida por onde ele passa. Então, há 3 verdades sobre o rio de Deus que eu gostaria de colocar para vocês. Tá? O rio, ele começa no trono. Nós vimos isso nos versículos 1 e 2. E ele me levou de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo. Tudo começa em Deus, né? Aliás, tudo também termina em Deus. Tudo começa. Tudo é dele, nele, para ele, por ele. Então, tudo começa em Deus. O rio, ele não nasce da terra, como eu tinha dito anteriormente. Ele nasce do altar de Deus. Ele nasce do trono de Deus. A vida espiritual, portanto, ela também não nasce dos nossos esforços. Ela nasce da presença de Deus. Olha o que você faz, que você consegue, o que você consegue aí gerar quando você busca a presença de Deus. Quando você avança nesse rio que é o Espírito Santo. Tudo o mais é providenciado por Deus. Você não precisa nem pedir. Já está tudo ali. Tá? Então, a presença de Deus, ela é a fonte de toda a vida espiritual. Se nós quisermos ver vida, nós precisamos voltar à fonte. Nós precisamos voltar ao altar, à comunhão, à intimidade com Deus. Quando o altar é restaurado nas nossas vidas, o rio volta a fluir. Então, nós vamos sair do raso. E quando o rio flui, a vida retorna. Por isso, quer ver o rio correr em sua casa? Volte à presença de Deus. Quer ver o rio correr na sua igreja? Volte ao altar, à adoração. O rio, ele não vem de emoção. Ele vem da adoração. Muitas vezes nós vemos no louvor, principalmente, né, as pessoas ali emocionadas, dando vazão às emoções. Só que essa emoção, ela precisa ser genuinamente adoração. Adoração de verdade. Algo que vem do Espírito. Então, olha, enquanto nós tentarmos fabricar qualquer movimento humano, qualquer esforço próprio, nós viveremos poças d'água. Quem já viu poça d'água aqui? Quando pisa em uma, gosta? Então, mas quando nós permitimos o fluir do Espírito, nós veremos rios. Então, tudo começa em Deus. Tá? Segunda verdade aqui sobre o rio. O rio, ele cresce conforme nós andamos nele, conforme nós avançamos. Está lá nos versículos de 3 a 5, 3, 4 e 5. Quando o anjo vai medindo, e aí o profeta diz, né, que as águas estavam nos tornozelos, depois nos joelhos, depois nos lombos, e por fim, águas profundas que não se podiam atravessar. Então, perceba, o rio, ele é o mesmo. Mas a profundidade muda conforme o nosso caminhar por ele, conforme o nosso caminhar nele. Há medidas, né? Quais são as medidas? Tornozelos, joelhos, lombos e depois águas profundas, né? Cada nível, então, representa uma entrega maior. A entrega do seu eu. A entrega do seu controle. Deus, ele quer nos tirar desse controle e nos levar a depender totalmente dele. Eram águas que não se podiam atravessar. Quando estamos cheios do Espírito, não há mais espaço para o nosso eu. Não há mais espaço para o eu. Já Cristo vive em nós, como disse o apóstolo Paulo.
E ele ainda fala, né, sede meus imitadores. Por quê? Porque ele imitava Cristo, né? E o que significam, então, aquelas águas nos tornozelos? Significam o primeiro contato. Que primeiro contato é esse? Quando sentimos o toque de Deus, o começo da fé, o novo nascimento, nova criatura, né? Nós nos despojamos da velha criatura e nos tornamos nova criatura em Cristo. Aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. É bom, é muito bom. Já faz uma diferença incrível nas nossas vidas. Mas ainda é raso, né? E nós não podemos parar no raso. Nós temos que avançar. Aí nós vamos para as águas nos joelhos. As águas nos joelhos falam de oração, de dependência, de submissão. É nessa fase, é nessa medida, nessa profundidade, que nós começamos a dobrar o nosso orgulho e a reconhecer que sem Deus nós nada podemos fazer. É quando Paulo diz, né, que ele reconhece que na fraqueza é que ele se sente forte em Cristo, tá? E quanto mais nós avançamos, mais desejamos. Isso é que é incrível, né? Quanto mais a pessoa avança, deseja, mais ela tem sede de Deus. É um rio que vai ali aguçando a sua sede. E nós começamos a gozar de uma vida sem tanta preocupação. É aquilo que eu falei. Há situações na minha vida que eu nem oro mais pedindo. Em pensamento ali com Deus, eu já sei que Ele vai dar um jeito, que Ele vai fazer da maneira dEle, e eu não me preocupo com aquilo. Há coisas que eu já aprendi, eu já cresci naquilo ali. Então, é disso aqui, né, que Deus hoje, Ele quer não só falar, mas Ele quer que você aqui continue o processo, porque é um processo que não tem fim. Por exemplo, nós estamos lendo aí o livro do pastor Mahesh, né? É o poder secreto da oração e do jejum. Aí nós lemos ali todas aquelas maravilhas e nós ficamos assim, tão surpresos com aquilo, que nós queríamos que conosco fosse daquele jeito também. Ah, eu também preciso de uma cura. Ah, o meu pai também precisa, a minha filha também precisa, né? Só que muitas vezes nós olhamos, mas nós não fazemos o que o pastor Mahesh faz. Ele já está num outro nível. Então nós temos que avançar também. Isso não é para nós? Isso também é para nós. Foi para os discípulos? Sim. Para os profetas? Sim. E é para nós também. Por quê? Porque esse rio continua fluindo, ele não parou, ele não vai parar. Aí nós temos as águas nos lombos, representam força e serviço. Pessoas que já vivem a fé ativamente, envolvidas na obra, sustentando outros. Por quê? Lembra da pregação do sal e da luz? Aquilo que você recebe, você não consegue mais esconder, guardar só para si. Você quer passar para o outro, você quer levar para o outro. É algo muito bom e tem de sobra para todo mundo. Então, você acaba sustentando outros. Quanto mais privilégios, maior a responsabilidade. Não significa que nós não vamos ter luta. É aquela história do pastor Mahesh. A graça de Deus é de graça, mas não é barata, né? Águas profundas. E as águas profundas, quando não fica mais nem a cabeça assim, se mostrando, né? Então não há mais nenhum controle humano. Não há mais nenhum controle da sua parte, do seu eu. Não dá para andar, só dá para nadar. É o nível da entrega total, do mover sobrenatural do Senhor.
E o nadar, ele traz aquela agilidade que eu falei dentro da água. Aí não tem mais quem pare você, né? Porque não tem mais quem pare aquele que está em você, que é Deus, que é o Espírito Santo ali. Então, olha, Deus, ele não quer apenas molhar os nossos pés, os seus pés. Ele quer ensiná-la a nadar na presença dele. Quem sabe nadar aqui? Eu não sei. Tenho até medo de água. Mas, sinceramente, dessas águas, eu ia ousar e ia me jogar. Por quê? Porque eu confio em Deus, né? A pergunta é, em que nível você acha que você está? Dos tornozelos, dos joelhos, dos lombos ou nas águas profundas? E agora a pergunta mais importante. Você está disposta a ir mais fundo? Está disposta a pagar o preço? Lembre-se, né? Quando tiver alguma ideiazinha, assim, um pensamento meio absurdo, de roupagem velha, da velha criatura, né? Às vezes é alguém assim, briguento, que não fica calado. Uma vez, uma professora chegou em mim e falou assim, nossa, eu preferia você como era antes, né? Você ia, brigava, resolvia. Eu falei, não, é melhor como eu sou agora, porque eu entrego tudo para Deus. Então, é avanço, é crescimento. Nós não podemos mais agir como nós agiríamos antes, né? De ir atrás, de brigar, de arrumar encrenca, confusão. Não, tem que ser diferente. E a terceira verdade, olha, esse rio gera vida e cura. Vai dos versículos 8 até o 12, né? Olha só, o anjo mostra que o rio segue até o Mar Morto, um mar sem vida, nós sabemos, né, porque salgado, estéril, não há peixes nele, e aonde o rio chega, tudo vive. Onde o rio passa, então, esse rio de Deus, tudo vive. Até o Mar Morto se torna fértil. O que é o Mar Morto, né? Sim, é um símbolo aqui. Símbolo do quê? Símbolo de lugares sem esperança sendo restaurados, né? As árvores às margens dão fruto todo mês. Imagens de constância, de vida que flui do Espírito. Suas folhas servem de remédio. O cristão, cheio do Espírito, ele também leva a cura onde pisa. É o que nós estamos lendo lá no livro do pastor Mahesh, né? Todos os eventos em que ele foi, o Espírito Santo operou cura. Então, nós somos essas árvores aí, né? Nós temos aí a cura para levar. E o que era seco começa a florescer. O que era morto volta a respirar. Até o impossível se transforma em fértil. Ezequiel, então, vê árvores às margens do rio. Árvores frutíferas que dão fruto todo mês. As folhas que servem de remédio. E isso é um símbolo profético para nós de vida abundante. Aquela vida que muitas vezes nós queremos ter e que muitas vezes nós passamos muito tempo em oração pedindo a Deus. Então, vamos buscar mais a presença de Deus e confiar nele. Vamos conhecer o nosso Deus. É para isso que ele nos chama hoje. O rio, esse rio, não é só para enchê-la do Espírito Santo, tá? Esse rio é para tornar você fonte de vida para os outros, tá? Então, irmãos e irmãs, o rio simboliza a presença do Espírito, o templo, o trono de Deus, ou o próprio Deus. O Mar Morto simboliza os lugares sem vida que Deus pode restaurar. Deus, ele não quer apenas encher você de sua presença.
Ele quer que você leve cura aonde você for, como representante dele. Quer que suas palavras sejam remédio para outros, para você primeiramente, para os outros. Então, que seu testemunho seja fruto, tá? Que sua vida exale vida. Lá no seu trabalho, você procura ser fruto, esse fruto, você procura falar de Deus, ou são as outras pessoas que falam tanto desse mundo secular nos quais elas se encontram e tentam levar você para o mau caminho de novo? Né? Nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos. Então, nós não somos, né, pessoas aí ignorantes, ingênuas. Então, não vamos nos deixar aí enganar, porque aquilo que nós plantarmos, né, nós vamos ter que colher. Então, olha, a questão é que quem apenas toca as águas desse rio sente frescor. O frescor passageiro. E só quem mergulha nelas é transformado, é transformada. E eu pergunto agora, né? Você quer estar no raso, ou até no seco, na maioria das vezes, ou no profundo, quanto à intimidade com Deus? Então, Deus hoje, Ele está chamando você aqui para sair da margem. Talvez você esteja apenas com os pés molhados, sem coragem de ir mais fundo, desanimado, desanimada, entregue às coisas do mundo, a essa correria, a esses tempos de pressa, de distração que nós vimos aqui. Mas o Espírito Santo, Ele quer levar você além. Por isso que eu falei do hino. Ontem eu me lembrei deste hino e ouvi esse hino. Depois vocês escutem novamente esse hino, que vocês vão ver que tem tudo a ver com a palavra de hoje. Ele quer curar aquelas áreas secas da sua vida, aqueles relacionamentos rasos, aquelas emoções que muitas vezes não fazem bem. Ele quer tirar você dessa fé superficial. Por quê? Porque Ele tem um bom propósito para você. E o convite, ele é pessoal, né? Ele fala o quê? Vem, né? Lembra do Apocalipse que nós lemos aqui? Vem e mergulha. O rio ainda está fluindo. E o lugar onde você se entregar vai florescer. Lembre-se de que Deus é soberano. Ele deixou princípios, né, para nós seguirmos e sermos abençoados. Mas se Ele quiser abençoar mais um do que o outro, Ele pode. Então, se Ele quiser abençoar mais a Dani do que a Carol, Ele vai fazer isso. Ele tem esse poder. Eu vou ficar com inveja? Não. Olha só, as pessoas que chegam mais próximas de Deus recebem mais dele, né? Então, aquela pessoa que se aproxima mais do Senhor, ela vai receber mais do que aquela que não se aproxima. E vamos nos lembrar de algo que foi falado aqui, aquela vez que eu preguei sobre Jacó. Não sei se vocês estão lembrados, mas eu disse que Deus, Ele sempre deu certo destaque ao que vem primeiro, né? Ao que vem primeiro, ao primogênito. Estão lembrados? E a herança de Deus era para o que vem primeiro. E Ele quer ser o primeiro na sua vida. Foi o que Jacó fez, ele quis aquilo que Deus tinha, ele quis para ele. E como Esaú desprezou, Jacó recebeu. Jacó passou a ser o primeiro. E é isso aqui que Deus está querendo novamente falar para vocês. Deus, Ele quer ser o primeiro. Ele conhece o seu coração. Ele sabe que você o ama. Ele sabe disso.
Porém, Ele quer ocupar o primeiro lugar na sua vida. Não é o segundo lugar, não é o terceiro, não é estar lá na última gavetinha da sua alma, do seu coração. Ele quer o primeiro lugar. E muitas vezes você coloca o seu eu em primeiro lugar. Muitas vezes é a sua mente que domina e não a mente de Cristo. Então, vamos dar o primeiro lugar a quem é de direito, né? Ele conhece o seu coração. No caso de Davi e Saul, quem que Deus escolheu de fato para ser rei? Davi. Saul foi uma escolha de quem? Do povo que tanto queria um rei para si. Então Deus sonda os corações e Ele conhece o nosso coração. Mas o que Ele mais deseja é que você o conheça, que você conheça o coração dEle, o seu coração. Então, se aproxime de Deus, né? Trilhe o caminho do rio, que é o da intimidade com Deus. Deus quer que você se torne íntimo. Eu vou pedir para colocar Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13. A Nathalie leu essa palavra. Olha só, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Na minha está assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Por isso, hoje, o Espírito Santo pergunta: até onde você quer ir? Até o tornozelo? Até o joelho? Até o lombo? Ou você quer ir até as águas profundas? Talvez você esteja nos tornozelos. Você começou com a vida nova em Cristo, como nova criatura, mas parou. Ou talvez esteja nos joelhos. Você ora, busca, mas ainda com medo de perder o controle, porque o seu eu está ali dominando. Talvez você esteja com as águas nos lombos, envolvido, mas cansado, cansada, sem força. Deus está dizendo: filho, filha, vem mais fundo. Deixa o rio de Deus levar você. O cansaço vai embora. O desânimo vai embora. Você vai adquirir mais força. Então Deus está dizendo: quem tem sede, venha. Pare de lutar contra o fluxo. O que é o fluxo? Contra o fluxo do rio, né? O fluxo, ele simboliza aquela ação vivificante e restauradora do Espírito de Deus, que se expande no santuário, que é a presença de Deus. E essa presença de Deus, ela é tão importante para as nossas vidas. E esse fluxo, que é o movimento que nos leva a essa presença, que é o movimento das águas do Espírito Santo, do rio de Deus, é tão importante que nós vimos aqui pela palavra de Ezequiel, que é então a prioridade. Então olha só a diferença, lembra que eu falei? Que pedir para Deus algo é importante, mas não é prioridade. Então o que é prioridade? A presença de Deus. Essa luta só vai cansar você, né? Deixar você vulnerável diante de altos riscos. Então, lutar contra o fluxo desse rio só vai deixar você cansado, cansada. Lembre-se do ditado, não sei se vocês estão lembrados: nadou, nadou e morreu na praia. Né? Pare de segurar as margens. Pare de segurar as margens. Sabe aquelas pessoas que ficam nas margens ali? A direção leste aponta para a propagação das bênçãos de Deus e da salvação, que começam onde? Em Jerusalém, e se estendem ao mundo inteiro, transcendendo barreiras e alcançando lugares de morte espiritual.
O convite é para que mergulhe e assim você possa seguir a direção, matando a sua sede, para nunca mais ter sede. Então lembre-se, a prioridade de sua vida deve ser aproximar-se de Deus. Pare de ter medo do que o Espírito vai fazer. Então, essa jornada das águas, que começam como um fio, começa o quê? Pequeno, né? E se torna um rio intransponível a nado, ilustra o crescimento progressivo da obra de Deus na sua vida. Tá? A profundidade da experiência espiritual que Ele oferece para você. Águas profundas podem dar medo, porém o Espírito Santo é quem conduz. Então vamos confiar, vamos nos jogar. Afinal, nas águas profundas há descanso, poder e renovação. Nas águas profundas, o passado perde a força, as feridas são lavadas, o coração é curado, e como diz o texto, aonde o rio chega, tudo vive. Então vamos pedir dessas águas. Você não nasceu para sobreviver na margem, você nasceu para nadar no sobrenatural do Senhor. Nós, como igreja, sonhamos ser um povo que vive nas águas profundas. É por isso que nós estamos aqui, na verdade. Não basta apenas sentir o toque do rio. Nós precisamos deixar que Ele nos leve. Quando uma igreja mergulha na presença de Deus, a cidade muda. Não é esse, né, o nosso plano aqui? Os corações são curados, a vida brota, onde antes havia deserto. Então vamos juntos responder ao chamado. E qual é o chamado? Senhor, leva-nos mais fundo, leva-nos além. Como igreja, Deus está nos chamando a ser um povo de águas profundas. Não apenas espectadores. O que são espectadores? Aqueles que observam, contemplam o rio, mas não entram nele, né? Então, quando nós adentramos nesse rio, nós conseguimos transformar esse nosso mundo que está seco. Há deserto em todos os lados, mas há um rio fluindo do trono de Deus, e Ele quer fluir por meio de nós. Chegou o tempo de deixarmos as margens e mergulharmos juntos. Quando a igreja mergulha no Espírito, a cidade muda. Famílias são curadas, corações são transformados. Deus nos mostra sua glória. Olha só. Quando nós alcançamos a presença de Deus, Deus nos mostra a sua glória. Vocês se lembram de alguma personalidade bíblica que pediu para ver a glória de Deus? Moisés. Moisés, ele pediu que Deus mostrasse a sua glória. Ele tinha recebido uma missão muito grande. E ele estava com medo. Ele não queria. E aí, Deus mostrou essa glória para Moisés. Então, todos os dias, nós temos que ir à presença de Deus. Nós temos que pedir para que Ele nos mostre a sua glória. A glória de Deus, ela não está na ausência de aflições, de sofrimento, mas sim na presença dEle, em meio a essas aflições. Mas Ele está ali. E sabe que em Êxodo 33:14, quando Deus mostra a Moisés a sua glória, Ele também promete a presença dEle. Por quê? Porque Moisés diz, né, ele está com muito medo e ele pensa que ele não tem essa capacidade toda para salvar todo um povo. Porque até então, o que Deus tinha dado para ele?
Deus tinha dado para ele uma família para que ele cuidasse. E aí Deus dá um povo numeroso, um povo grandioso. E quando ele tem medo, Deus diz: a minha presença estará contigo. A minha presença estará contigo. Então, buscar a presença de Deus não é só uma necessidade. Nós fomos criados para estarmos na presença de Deus. Nós fomos criados para estarmos na presença de Deus. Então, nós só funcionamos bem quando estamos na presença de Deus, na presença do nosso Pai. Nós precisamos buscar a presença de Deus como a primeira parte, tá? Isso é prioridade nas nossas vidas. Então, quando nós estivermos enfrentando um problema, uma situação adversa, primeiro vamos buscar a presença de Deus. Que a presença de Deus seja a primeira coisa de todos os dias. Então, todos os dias, vamos nos achegar na presença de Deus. Então, a presença de Deus tem que ser o nosso primeiro pedido toda manhã. E à noite, vamos orar e pedir que a tua presença esteja comigo. Tudo o que nós precisamos fazer é estarmos na presença dEle. Ele vai cuidar dos nossos problemas, Ele vai entrar nas nossas guerras, Ele vai pelejar por nós. Vamos deixar Deus entrar como um rio em cada área de nossa vida que possa estar seca. Vamos experimentar entrar na presença dEle com um único, exclusivo interesse, o de estarmos mais próximos dEle, entrarmos em sua presença, desfrutarmos da sua presença. Vamos dizer a Deus: eu vou ficar aqui porque eu amo a sua presença. Isso é estar na presença de Deus. Não é simplesmente estar em oração pedindo algo. Eu vou orar agora, vou estar na presença de Deus, né? Mesmo que o Senhor não resolva nenhum dos nossos problemas, nós estamos aqui porque nós precisamos dEle, porque nós somos criados para estar na presença do Senhor. Então, irmãos, a proximidade de Deus é uma decisão nossa, tá? É um convite pessoal que Deus nos faz, e estarmos na presença dEle é uma decisão nossa. Então, cabe a cada um de nós tomar a decisão. E o apelo que o Espírito Santo faz hoje é: saiam da margem, venham mais fundo, deixem o rio levar vocês. Então, a minha esperança hoje, né, é que o Senhor nos leve cada vez mais fundo nas águas da presença dEle, com renovação, com direção e frutos abundantes. Amém? Que Deus, assim, possa nos tirar da margem, possa nos tirar daquela profundidade que está até nossos joelhos, até os nossos lombos, que Ele realmente nos leve às profundas águas da sua presença.